Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia de sobrenatural. Glória a Jesus. Como está a expectativa do seu coração? Sejam todos muito bem-vindos. Liga a luz para mim, por favor. Sejam todos bem-vindos para a honra e glória do Senhor Jesus. Vocês aceitam um cafezinho? Gente, que madrugada violenta, hein? Madrugada poderosa. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Muito feliz com tudo aquilo que Deus está fazendo. Amém? Toda honra, toda glória ao Cordeiro de Deus. Deus é bom e o diabo não presta. Você crê nisso? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Que madrugada sobrenatural. Que madrugada avivada, cheia da presença do nosso Jesus poderoso. Nosso Jesus é muito poderoso. Não tem um nome igual dele não, gente. O nome dele é de arrepiar. Eu, pelo menos, sou apaixonada por Jesus. Apaixonada. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Conta pra mim, vocês passaram mal na oração hoje? Vocês sentiram alguma coisa? Alguma dor de cabeça? Conta pra mim, vocês passaram mal na oração hoje? Sentiram opressão, peso na cabeça? Que hoje nós destronamos o espírito de loucura. Então eu tô pegando, né? Eu fiz os primeiros dias a pauta na área sexual. Aí eu comecei a orar, né? Deixa eu ver, eu orei ontem contra o quê? Obras de feitiçaria, certo? Ocultismo. Hoje eu já orei, né? Glória a Jesus. Tive que trocar meu glória a Deus. Aleluia. Gente, vocês não têm noção como é forte esses atos proféticos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, esses dias têm sido muita libertação, tá? Eu me arrepiei o corpo todo. Glória a Deus. Eu arrotei muito. Então, hoje, a minha pauta, pelo menos, né, foi direcionada a setas na mente, espírito de loucura, né? Desde ontem eu senti uma pressão, muito sono, arroto, dor no abdômen. Então, o que acontece? Às vezes, são maldições hereditárias, são trabalhos espirituais que a gente não tem noção. Sentir coceira na coluna. Então, quando você está sentindo esses sintomas, são os demônios saindo. Há um desligamento, né? Um vínculo do demônio com a alma. Eles influenciam diretamente dentro da alma da gente, certo? Glória a Deus. Hoje meu marido participou da oração. Estou muito feliz. Glória a Deus. Flatulências. Então, gente, não é normal você, de repente, estar escutando a oração, começar a rotar, bocejar, soltar flatulências. Isso tudo são demônios saindo. Eu não vou falar assim, gente, isso aí é... Não, isso aí são demônios saindo, bem claro. Só que, por que ele não manifestou? Porque ele já não tinha mais território para manifestar. Quando ele ainda manifesta, ele ainda tem alguma ponta de legalidade ali dentro, que ele tá dando o ultimato dele, que ele não vai sair. Mas ele, como ele já tá fraco, né? Aí nós começamos a quebrar, ele tem que sair. Amém? Glória a Deus. Então a gente desde, né, lá do culto que quem tava no culto daquela sexta-feira que eu fiz, né? Foi poderoso, culto de cura interior, meu Deus. Como foi poderoso. Glória a Deus. Né? O Senhor ali agiu de uma forma poderosa. Gente, então quando você estiver na oração, tiver a sua boca abrindo muito, bocejando muito, são eles. Eles, certo? Minha filha de 9 anos teve diarreia. Também é um sintoma de libertação. Gente, não é normal. Na madrugada. Tá? Então, eu quero que vocês entendam que não tem nada natural aí. É tudo sobrenatural mesmo. Tá? Glória a Deus. E, gente, é normal você sentir um peso, tá? É normal você sentir um peso, certo? Sim, é normal você sentir um peso. Um peso na cabeça, um peso no corpo esses dias. Nós estamos mexendo com libertação pesada, em alto nível. Olha o jeito que a gente ora. Nós destronamos. Pelo menos eu sou bem afrontosa, eu vou, declaro, vou dentro das encruzilhadas, quebrando, destronando. Então, é algo assim sobrenatural, tá? Toda honra e glória ao Senhor Jesus. Mas é isso, né? Então,
Glória a Deus. A gente vai continuar nessa pauta de libertação até eu sentir que faz sentido a gente continuar, certo? Eu tava pensando em trocar a pauta a cada 10 dias, mas eu sinto que nós precisamos ficar nessa pauta ainda. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu afronto também. É isso aí, Kate. Tem que descer a bala. Fulminar ele. Amém? Glória a Jesus. Abre comigo em Deuteronômio, capítulo de número 3, fazendo um favor. Deuteronômio 3. Aleluia. Glória a Jesus. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Obrigada, Deus. Santo, santo é o teu nome. Aleluia. Acharam já? Amor, coloca pra mim, fazendo um favor. Você tá colocando? Mas não tá. Agora foi. Glória a Deus. Aleluia. Gente, vamos orar para nós começarmos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do teu santo nome que nós nos colocamos, Pai, na posição, Pai, aqui, Senhor Deus, mais um devocional. Fala conosco. Senhor Deus, nos blinda da cabeça à planta dos pés. Que teu Espírito Santo venha nos chacoalhar. Deus, usa a minha vida de forma poderosa. Senhor Deus, que seja teu Espírito Santo ministrando esse texto, ministrando a revelação por detrás desse texto. Fala conosco, Pai, de forma profética, em nome de Jesus. Aleluia. Deuteronômio 3, amém? Vitória sobre Og e Bassã. Em seguida voltamos e nos dirigimos à terra de Bassã, onde o rei Og e todo o seu exército nos atacaram em Edrei. Mas o Senhor me disse: não tenha medo, pois eu lhe dei vitória sobre Og e todo o seu exército, e lhe darei toda a terra dele. Trate-o como você tratou Seom, rei dos amorreus, que vivia em Esbom. Então o Senhor nosso Deus entrou em nossas mãos, o rei Og e todo o seu povo. Nós os aniquilamos, de modo que não restaram sobreviventes. Conquistamos todas as 70 cidades deles, a região inteira de Argob, no reino de Bazã. Não deixamos de tomar uma cidade sequer. Eram todas fortificadas com muralhas altas e portões com trancas. Na mesma ocasião também conquistamos muitos outros povoados sem muros. Destruímos completamente o reino de Og, como havíamos destruído Seom, rei de Esbom. Exterminamos todo o povo das cidades que conquistamos, tanto homens, mulheres e crianças. Ficamos, porém, com todos os animais e levamos os despojos das cidades. Assim tomamos os territórios dos 2 reis amorreus, a leste do Rio Jordão, desde o vale de Arnon até o monte Hermon. Os sidônios chamam o monte Hermon de Sirion, enquanto os amorreus chamam de Senir. A essa altura, havíamos conquistado todas as cidades do Planalto e todo o território de Gileade de Bazã, até as cidades de Salca e Edrei, que faziam parte do reino de Og de Bazã. O rei de Og de Bazã foi o último sobrevivente dos Refaíns. Presta atenção aqui, ó. O rei de Og, lembra que os Refaíns são gigantes? O rei Og de Bazã foi o último sobrevivente dos Refaíns. Sua cama era feita de ferro e media mais de 4 metros de comprimento, quase 2 metros de largura. Ainda hoje é possível vê-la na cidade amonita de Rabá. Uma cama de 4 metros, feita de ferro, para esse gigante dormir. Aonde vêm os gigantes? Da mistura dos anjos caídos. Lembra dos anjos? Eu já dei até essa masterclass. Os anjos, né? A origem dos demônios ali. Então, esses anjos caídos dormiram com as filhas dos homens e tiveram gigantes, tá? A divisão da terra a leste do Jordão. Quando tomamos posse da terra, dei às tribos de Rubem e Gade território para além de Aroer, ao longo do vale Arnon, e também metade do território de Gileade com suas cidades. Depois entrei
entreguei o restante de Gileade e toda a Bazã ao antigo reino de Og, a meia tribo de Manassés. Toda essa região de Argob, em Bazã, era conhecida como terra dos Refaíns. Jair, um dos descendentes da tribo de Manassés, conquistou toda a região de Argob, em Baçã, até a fronteira com os Gesuritas, Macatitas. Jair deu à região seu próprio nome, cidade de Jair, pelo qual é conhecida até hoje. Vamos só parar um pouquinho aqui para me falar. Vocês lembram quando os 12 espiões saem para fazer uma vistoria ali do território, da terra prometida? O que eles vêm relatando? Que a terra tem gigante. Eles falam que tem o povo lá, as muralhas deles eram muito altas. Agora nós estamos 40 anos depois desse tempo, e aí o texto vai falar que o rei Og de Baçã é o último dos refaíns. Então aconteceu algo nesse tempo que esses gigantes morreram. Deus foi eliminando esse gigante. Dei a Gileade ao clã de Maquir, mas também dei parte de Gileade às tribos de Rubem e de Gade. A região de que lhes entreguei se estende desde metade do Vale Arnon, ao sul, até o rio Jaboque, a fronteira amonita. Eles também receberam o Vale do Jordão, desde o mar da Galileia até o Mar Morto, tendo o Jordão como limite oeste e leste, as encostas do Monte Pisga. Naquela ocasião, dei a seguinte ordem às tribos que habitam a leste do Jordão. Embora o Senhor, seu Deus, lhes tenha dado esta terra como propriedade, todos os seus homens aptos à guerra devem atravessar o Jordão à frente dos seus parentes israelitas, armados e prontos para ajudá-los. Suas esposas, filhos e rebanhos numerosos ficarão nas cidades que já lhes dei. Quando o Senhor tiver dado a segurança aos demais israelitas, como deu a vocês, e quando eles tiverem tomado posse da terra do Senhor, seu Deus lhes dará o outro lado do Jordão. Então vocês poderão voltar para a terra que eu lhes dei. Moisés é proibido de entrar na terra, aqui é o subtítulo. Amém? Naquela ocasião, dei a Josué a seguinte ordem: você viu com os próprios olhos tudo que o Senhor, seu Deus, fez a esses dois reis. Ele fará o mesmo a todos os reinos do lado oeste do Jordão. Não tenha medo dessas nações, pois o Senhor, seu Deus, lutará por vocês. Também naquela ocasião supliquei ao Senhor: ó Senhor soberano, tu apenas começas a mostrar a este teu povo a tua grandeza e a força da tua mão. Existe algum Deus no céu ou na terra capaz de realizar obras tão grandiosas e poderosas como as que tu realizas? Por favor, peço que me deixes atravessar o Jordão para ver a boa terra do outro lado do rio, a bela região montanhosa do Líbano. Olha Moisés suplicando. Mas o Senhor estava irado comigo por minha causa, por causa de vocês, não me atendeu. Basta, declarou ele. Não toque mais nesse assunto. Eita! Será que Deus já não deu um decreto aí para você, já falou algo que não vai acontecer e você está insistindo? Você quer que Deus fale para você, basta, acabou esse assunto, não vai falar mais disso? Moisés suplicou para Deus, primeiro ele exalta a Deus. Deus não tem maior que você no céu e na terra. Deus, será que o Senhor não vai deixar? Será que o Senhor não vai deixar eu entrar e ver a terra? Suba ao topo do Monte Pisga e contemple a terra em todas as direções. Olhe bem, pois você não atravessará o Jordão. Encarregue Josué dessa tarefa. Encoraje-o e fortaleça, pois ele conduzirá o povo para o outro lado do Jordão. Ele lhes dará como herança toda a terra que você está vendo. Assim ficamos no vale, junto a Bet-peor. Então nós estamos vendo que Moisés suplicou para Deus, para deixar ele passar, para entrar. Mas Deus falou, basta Moisés, não fala mais nisso. Já pensou Deus falar desse jeito com você? Às vezes a gente está insistindo em coisas que Deus já falou que não quer saber mais da gente tocando aquele assunto. Amém? Glória a Jesus. Eu espero que não, né? Mas vamos lá.
Amém? Glória a Jesus. A gente está vendo que Deus prometeu para o povo que eles entrariam na terra prometida. No segundo ano eles entram lá, avistam a terra, né, os espiões, mas eles vê o gigante, eles vê as muralhas, eles vê toda a fortaleza e por isso, né, Deus fala, não, vocês não vão entrar agora, vocês têm uma mentalidade muito escrava, né, mais ou menos isso, estou falando dentro da minha ótica. E aí eles vão passar 38 anos dando volta em círculo, né, certo? Então a gente vê que Og era um gigante, tá? Ele possuía um exército preparado e as cidades fortificadas. Então, aos olhos humanos, quando eles entraram ali naquele tempo, que haviam mais descendentes dos Umins, Refaíns, né? Eles falavam assim, nossa, a terra tem gigante, tudo tem muitas fortalezas. Eles não conseguiram ver pela soberania de Deus, como eu disse para vocês. Gente, não adianta nada você viver por milagre. Você precisa aprender a confiar em Deus num nível que não interessa o nível da guerra. Você vai falar assim, eu não sei como, mas Deus vai dar um jeito dele. Porque Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de amanhã. Amém? Então, a gente não pode olhar para o tamanho do nosso inimigo ou para o tamanho da afronta de Satanás. Às vezes, queridos, a gente acaba de receber a unção e a guerra aumenta. E aí você precisa entender que se a guerra aumentou, a autoridade também aumentou. Então esse povo estava diante de um novo obstáculo que eles ainda não tinham enfrentado. E por isso, só 2 dos espiões vão voltar com um bom relatório, mas os 10 outros vão amedrontar todo o povo. Certo? Então, uma coisa que eu vejo aqui, os espiões, eles tinham que ter andado em unidade, que se eles tivessem conversado junto, se eles tivessem aberto a sua opinião ali, né? Tenho certeza que Josué e Caleb tinham, né, animado eles. Mas cada um voltou e chegando lá, cada um deu o seu diagnóstico. Amém? Então, o tamanho do nível de resistência não determina o resultado da batalha. A batalha é definida pela sua confiança em Deus e pelas suas mãos que vai permanecer levantada. Nós sabemos que enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, né, quem ajudou? Josué, Arão estavam ali, certo? Josué estava ali com... acho que é o Arão, né? Quem que estava ajudando Moisés? Deixa eu ver aqui. Gente, não sei se é Josué e Arão ou Ur e... Eu acho que é Josué e Arão. Vou dar uma olhada aí. Quem ajudou Moisés a levantar as mãos? Moisés estava intercedendo e 2 pessoas, né? Não estou lembrando direito aqui. Mantinha as mãos dele levantadas. E isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Então, quando nós estamos no campo de batalha, quem está sustentando as suas mãos? É Ur e Arão. Isso. Então, porque, lógico, Josué era o capitão, estava no campo de batalha. Então, Ur e Arão estavam sustentando a mão de Moisés. Então, o que eu aprendo? Nós precisamos estar com as mãos levantadas e precisam ter pessoas como Ur e Arão que sustentam as nossas mãos, que nos sustentam, nos animam, oram por nós. Queridos, é tanta gente que ora por nós que estamos na frente, é tanta gente que ora pela intercessão da madrugada, pessoas que participam conosco, intercedem, pessoas que vão no monte, pessoas que não participam conosco, mas conhecem o nosso ministério. E Deus deu um chamado para interceder por nós. São os Arões que Deus levanta, né? Pessoas que abraçam o seu ministério, que te apoiam, que te ajudem. São os Ur e Arão, amém? Então o tamanho da resistência não determina o resultado da batalha, tá? Então o que vai determinar o resultado da batalha? Sua confiança em Deus. As pessoas que você escolheu para caminhar do seu lado. Então, a gente não pode ter uns cão, né? Tem cã, né? Vou dar alguns nomes aqui. Cã, Absalão, Aitofel, né? Tem pessoas que são contraditórias ao seu propósito. Então, tem pessoas que estão ali do lado, mas eles estão gerando tudo contra. Eles não estão gerando você ser usado. Não, eles estão gerando contra, e você precisa ter um discernimento aguçado para não caminhar. Eu estou lendo um livro do Benihim, muito bom, Mistérios da Unção, e ele fala que você não pode, você tem que identificar as pessoas que são contra o seu ministério, mesmo estando dentro, mesmo sentando na primeira fileira. Tem gente que não quer que você flua, e você tem que identificar
Isso daí é através do discernimento espiritual. E quando você não estiver discernindo, você vai pedir Sambalat e Tobias, exatamente, tá? Então, quando você não estiver discernindo, você vai falar assim, Espírito Santo mostra, Espírito Santo tira, Espírito Santo não deixa ficar. Gente, e essa é a oração que você tem que fazer. Não permita ficar dentro dessa visão que o Senhor me deu. Não permita permanecer. Tire, arranque, Senhor. Porque é uma força contraditória. Amém? Certo? Então a gente está vendo que a gente não pode querer tomar posse da promessa sem participar da batalha. Então, Deus prometeu algo para você, você precisa ir para o campo. Deus te deu um ministério, Deus te deu um chamado. Você precisa ter um entendimento que você vai precisar guerrear. Mas como eu vou guerrear, apóstolo? Orando e jejuando. Não é só na plataforma que você vai manifestar o poder de Deus. Queridos, tudo que vocês vê acontecer na conferência foi gerado no campo de guerra, foi gerado na intercessão, foi gerado em oração, em jejum. Tudo que vocês vê acontecendo dentro de um altar, né, dentro de um culto poderoso, sobrenatural, primeiro ele é gerado, primeiro ele é conquistado. Todos esses locais é conquistado antes, na batalha. E você precisa ter esse entendimento. Tem gente que quer viver o seu ministério, mas sem orar, sem jejuar. Sim. Então, como que você quer ter um ministério onde se manifesta a glória de Deus se você não tem a visitação de Deus? Como que você quer manifestar uma coisa que você não tem intimidade? Tem gente querendo manifestar o poder de Deus sem passar horas, tempo com Ele. Amém? Glória a Deus. Então, nós precisamos entender isso. Você começou a orar na madrugada, Deus não começou a te usar? Deus não começou a fazer coisas, sinais, maravilhas, e Deus começou a fazer coisas que você fala, nem acredito que Deus... Por que você começou a conquistar esses territórios? Amém? Glória a Jesus. E aí a gente vai ver Moisés falando, Deus, deixa eu passar, deixa eu entrar na terra prometida. Não, Moisés, eu já falei para você que não. E eu aprendo algo. Nós não podemos agir com ira. Agir... Queridos, eu sei que vai ter dias que você vai estar cansado das pessoas. Vai ter dia que as pessoas vão querer tirar o seu juízo. Vai ter dia que você vai falar, Deus, eu vou desistir desse chamado. Porque, olha, é gente ingrata, é gente traindo, é gente caluniando, é gente falando mal. E, queridos, vai doer mais de quem está perto de você do que de quem está longe. Quem está longe não vai ter efeito nenhum. E vai ter dia que você vai querer se irar, vai ter dia que você vai querer... Então, a gente vê muitos pastores vomitando, às vezes, na pregação. Uma insatisfação, uma dor, uma ferida que ele tem com as pessoas no altar. Entendeu? Então vai ter dias que a pessoa está pregando, a pessoa está ali vomitando a insatisfação. Então é isso que Deus não quer. Deus não quer que você fira a rocha, mas que você pede para a água sair. Eu não sei se você entendeu, mas eu vou falar para você. Deus quer que mesmo chateado, irado, você se submeta a todas essa obra da carne, de ira, de raiva, ao Senhor e fala, Deus, ainda que eu queira bater na rocha, para a água sair, eu vou falar com ela. Ou seja, Moisés, queridos, qual que é a simbologia profética daqui? Mesmo irado com o povo. Se Deus mandar falar a rocha, é para falar a rocha. E não é para bater na rocha. Não é para bater na igreja, não é para bater nas pessoas, não é para você vomitar a sua insatisfação. Se você estiver cansado, descansa um tempo, se afasta. Se você vê que você vai ferir as pessoas, vai ferir a noiva, porque às vezes você vai ferir a noiva sendo que foi um que fez isso. Um Cã, um Absalão, um Aitofel, um Sambalat e Tobias. Não foi toda a congregação. Não bata na igreja, não vai ferir a noiva. Eles não têm culpa. Às vezes é um Absalão, é um Sambalat e Tobias. É um, então, o que eu aprendo aqui? Eu preciso ter o domínio próprio. E toda vez que eu achar que eu estou com raiva de pessoas, eu não posso pregar. Toda vez que eu estiver indignada, toda vez que eu estiver com o coração inflamado, eu não posso pregar. Porque senão, queridos, eu vou pregar nas emoções, eu sou uma profetisa de Deus. A minha palavra tem poder. A minha palavra tem poder porque o Senhor me chamou para ser profeta. Então nós precisamos tomar muito cuidado. A água saiu da rocha? Saiu porque Moisés é profeta.
Mas ele não saiu pela via certa. Era para Moisés ter falado a rocha e não ter batido na rocha. E quando fala bater na rocha, ou seja, a água, Jesus falou assim, eu vou te dar água viva. Quem que é a rocha? É Jesus. Mas, queridos, a manifestação de Jesus não é batendo na noiva. A manifestação de Jesus não é batendo na igreja. A manifestação de Jesus é na santidade. Não é na força. Amém? Então, nós precisamos vigiar com isso. Gente, eu quero que vocês entendam. Existe, às vezes, que Deus vai te levantar como um profeta de juízo para denunciar o pecado, para denunciar as coisas. Talvez você vai estar mais enérgico sobre isso. Mas eu estou falando de você ter um problema com alguém e pregar e vomitar na pregação indiretas para a pessoa. É isso que Jesus não quer. Amém? É isso que Jesus não quer que a gente faça. Então, por quê? Você tem que pregar para a noiva e não diretamente para quem você está magoado e ferido. Deixa eu falar. Para quem você está ferido e magoado, você fala diretamente que você está incomodado e chateado com essa pessoa. E que você está aborrecido. Você tem que chegar e falar, tem que ser direto. Amém? Certo? Então, cuidado com esse tipo de coisa. Muito cuidado com esse tipo de coisa. Amém? Isso é ruim. Isso é ruim para a igreja. Eu já vi muito isso acontecer. Muito. Amém? Glória a Deus. Aí nós vamos ver que Moisés foi o líder principal do povo no deserto, sim ou não? Mas depois ele vai passar o bastão. Para quem que Moisés vai passar o bastão? Para Josué. E aí eu vou falar algo para você. Nós precisamos ser uma geração que está preparando a próxima geração para passar o bastão. Nós não podemos passar o bastão depressa, porque nós precisamos treinar a nova geração para passar o bastão. Mas o que eu quero que você aprenda? Eu preciso me formar em Deus, ter caráter, me consolidar, construir um legado, ser uma pessoa, inabalável na presença, se tornar uma pessoa inabalável na presença de Deus. Aí quando você começar a manifestar o propósito, você vai começar a treinar pessoas. Talvez você vai treinar uma geração. Eu estou treinando uma geração. Eu estou treinando um povo já há alguns anos. E aí vai chegar o tempo de passar o bastão, certo? E nós precisamos entender que quando esse tempo chegar, isso precisa ser feito com responsabilidade. Amém? Então, tem gente que é muito centralizador. Você não quer ensinar ninguém aquilo que Jesus te ensinou, aquilo que o Espírito Santo te ensinou, porque você tem medo da pessoa fazer o que você faz e roubar o seu lugar. Isso é o espírito de Saul. Queridos, nós precisamos ter uma unção de multiplicação. E nós precisamos estar com esse coração de que você precisa ensinar o teu povo, porque, gente, o reino só cresce quando nós levantamos pessoas com o mesmo nível de mentalidade e expansão. Agora, mas apóstolo, eu já estou cansado, eu treino pessoas e elas me deixam, me abandonam. Eu também estou acostumada com isso. Só que os genuínos, os verdadeiros, eles vão seguir sua trajetória, ou eles vão ficar, mas eles serão genuínos. Eles vão entender sobre honra. E, queridos, eu vou dar uma chave para você. Você pode ir buscar unção, pegar unção. Se você não andar debaixo de honra, tudo que você acha que reteve, você perde. Elias vai transferir a capa para Eliseu, mas Eliseu teve que caminhar um tempo com Elias e honrar esse homem. Elias não chegou e já passou a capa para Eliseu. Eliseu teve que caminhar com Elias, honrar esse homem, e ele era só o ajudante. Ele não era nem chamado de profeta. Ele era o auxiliar. E, gente, a obediência é uma chave para a unção. A santidade é outra. A honra é outra poderosa. E eu vou falar para você, porque quem não honra, se você não honra quem te ensinou o caminho das pedras, se você não honra os pastores que fizeram parte da sua caminhada, e às vezes não é só um homem, mas é várias pessoas que contribuíram para a sua formação. Se você é uma pessoa que você simplesmente abandona e fala mal depois desse pastor, talvez... Gente, não interessa.
Você só vai saber o que é ser um líder quando você for. E eu sei que tem muitos que por exemplo, muitos que caminham de forma errada, fazem hoje, talvez estão desalinhados, mas foi um instrumento na sua vida. Mas talvez no tempo que estava na sua vida, foi uma bênção, foi a porta que te conectou à salvação de Cristo Jesus. Obediência radical, honra, santidade, submissão a uma voz de autoridade espiritual. Vou dar um exemplo aqui para você entender. Por que vocês creem? Apóstolo, tem gente que fala assim pra mim, apóstolo, eu vou em outras conferências, mas de homens e mulheres de Deus, cheio de unção, mas parece que eu não consigo receber, não é tão violento quando a senhora ministra em mim. Por quê? Eu ensinei você, eu dei muito alimento espiritual para você. E você escutou o que eu disse, aprendeu. Então a gente tem uma tendência maior a receber do nosso pai, da nossa mãe espiritual, no sentido do quê? Aquele que nos alimenta. Quanto mais alimento você recebe de uma pessoa, mais unção você recebe do que está na vida daquela pessoa. Porque você sabe o que aquela pessoa carrega. Amém? É assim, funciona desse jeito. É desse jeito. Então quando a unção vem, ela vem, mas ela vem muito forte. Certo? Né? É sobrenatural. Amém? Quando os líderes amaldiçoam, você vai repreender. Amém? Se o líder te amaldiçoou, você fala, Deus, eu repreendo isso em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu repreendo isso. Gente, um líder não deve amaldiçoar ninguém. Um líder não deve amaldiçoar ninguém. Porque, gente, você tem um Deus, é o justo juiz. Então, você que é um líder. Gente, eu vou contar pra você. Não tem uma campanha mais perigosa que a gente já fez em toda a história da Global que essa. Você não tem noção. O que você está apresentando no tribunal, Deus está fazendo. Deus vai sacudir. Isso é tribunal, isso não é uma campanha qualquer. Isso aí não é a campanha de 90 dias que nós fizemos para a conferência. Não, isso é a campanha de 50 dias no tribunal de Deus. Você está lá falando, Deus, eu só vou sair desse tribunal quando der 50 dias, que eu sei que eu vou provocar algo aqui dentro. Então, por isso que essa campanha é mais forte que todas as outras, porque nós estamos dentro de um tribunal. Outra coisa, às vezes, querido, a gente tem orações que são muito perigosas. Tá? Ó, vamos aqui, ó. Você tem favor com Deus? Você tem buscado Ele? Então, só fala, Deus, eu apresento essa circunstância difícil que eu estou passando e que o Senhor resolva. Ponto. Agora, cuidado. Ao pedir para Deus pesar você na balança com alguém, se você tiver com favor, se você tiver alinhado, eu falo para você, muito cuidado com esse tipo de oração. Pedir Deus para Deus colocar você na balança com alguém. Porque às vezes a gente fica tão chateado, fala, Deus me pesa na balança com essa pessoa. Tô cansado. Gente, a nossa luta é contra os demônios que agem através da vida daquela pessoa. Só que às vezes a gente vai falar, Deus, pesa na balança. Pesa na balança essa circunstância. Amém? Porque a gente fica fadigado. Muito cuidado, porque ainda mais se você for um profeta, se a sua voz tem alta frequência na corte celestial. O que é alta frequência? Você ora todo dia. Por isso que quando você ora as coisas acontecem, porque todo dia a sua voz é conhecida. Deus conhece a minha voz no mundo espiritual. Por que é diferente de uma pessoa que ora 3 anos na madrugada de uma que começou a orar ontem? É diferente. Porque essa voz já tem um nível de autoridade muito superior, muito maior, tá? Então você não pode ter medo de transferir o bastão. Só que nessa jornada nós precisamos aprender a escolher as pessoas que caminham perto de nós. Ver, gente, então você sempre tem que ter uma oração, Deus, aquele que não é para andar do meu lado, aquele que está gerando contra meu ministério, você já vai pedir para Deus tirar. E queridos, e Deus tira. Deus tira. Deus tira. Deus, ele tira com a mão na raiz e com tudo. E eu vi isso desde quando eu comecei o ministério em células, lá atrás. Em Rosário do Ivaí eu vi Deus fazer isso. Todo aquele que perturba a obra, todo aquele que vem debaixo de um espírito de facção, divisão, Deus vai tirar, é só você orar. Tá? Você não precisa, às vezes, confrontar, você só precisa orar e falar, tá? Mas eu quero falar aqui, olha, Deus ordenou Moisés, tá? Que fortalecesse e encorajasse Josué para ele dar continuidade. Eu tenho fortalecido uma geração para se levantar nas redes sociais. Tenho falado, gente, levanta, vai fazer, é com vocês. Gente, eu sinto de todo o meu coração
que nessa era que nós estamos, nunca houve uma geração tão posicionada. Mas o exemplo, ele arrasta. E eu sei que tem gente posicionada porque tem visto eu e o apóstolo se posicionar nas madrugadas. Se posicionar orando. Porque, gente, se eu não estivesse orando, vocês não iam estar orando. Eu falo com propriedade. Deus poderia ter levantado outro, mas eu estou falando do povo que se levantou aqui no nosso ministério. Vocês só conseguem orar na madrugada porque vocês estão vendo pessoas que vocês admiram estar na madrugada orando. Porque talvez lá na sua igreja, por que você não orou lá na sua igreja? Porque lá ninguém chamou, lá ninguém fez a frente. Porque se tivesse seu pastor lá orando, você ia. Você ia falar assim, gente, eu tô aqui orando, vamos orar. Você ia orar. Se o seu pastor estivesse jejuando e te chamasse, você ia estar jejuando também. Mas por que você encontrou uma doida na internet que está orando, jejuando e clamando e passando a espada? Por que você começou a fazer? Por que você começou a sentir a glória de Deus, o poder de Deus? Então, você precisa ser esse exemplo. Eu e o apóstolo já somos, mas eu estou chamando você para ser esse exemplo. Um exemplo que arrasta. Um exemplo que talvez daqui a um tempo vai começar a fazer suas campanhas, seus jejuns, chamar um povo. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Ninguém rouba a ovelha de ninguém. Tem um povo que está esperando, sedento, para ser alcançado por você. Para, gente, que esse trem de divisão... Gente, não importa se vai buscar Jesus aqui ou lá, importa que se busque Jesus em algum lugar. O problema é que vocês estão tratando a igreja como uma empresa, como, sei lá, Isso aí já é seita, queridos. Gente, nós precisamos entender qual que é o papel de um pastor, de um líder. Te dar alimento espiritual e te fazer transicionar na tua jornada. O meu papel não é ser sua mãe, não é ser seu pai, não é ser seu marido, não é ser seu cônjuge. Eu não sou sua muleta emocional. Meu papel não é afagar a sua alma, não é adocicar a sua alma. Eu não sou sua mãe, eu não sou seu pai. O meu papel de mãe espiritual é te despertar espiritualmente, confrontar você para ter uma jornada espiritual, sair da zona de conforto. Esse é o meu papel do apóstolo. Agora, as pessoas, o problema é o emocional tão machucado e ferido que se elas não ganham a atenção que elas querem, elas estão desistindo de Jesus. Não, porque o pastor não me cumprimentou, porque o pastor, olha, quando eu estava para lá, não me mandou mensagem de aniversário. Gente, sai desse lugar correndo, pelo amor de Deus. Sai desse lugar correndo. Sai desse lugar depressa, corre. Corre. Gente, a minha preocupação é gerar óleo, é gerar um alimento novo, é fazer o povo ir para uma outra dimensão. Gente, o que nós fizemos na conferência, eu falo para você, que nível de glória, que nível de unção, mas por quê? Nós trabalhamos para isso, nós geramos, nós jejuamos. Isso não foi só os 90 dias, foi todos os últimos anos. O meu papel não é ficar adocicando a sua alma com bajulação. Não, eu não vou fazer isso. E eu não tenho tempo para ter essa comunhão que você às vezes gera uma expectativa. Eu sou amiga do meu esposo, amiga do Espírito Santo, acabou. Então, às vezes as pessoas, vocês estão esperando ter uma expectativa com o pastor, de estar lá dentro da casa dele, tomar cafezinho com ele. Sai desse lugar correndo. Sai logo desse lugar. Sua expectativa tem que estar em Deus. Nele. E o crescimento é nele. Então, essa geração que é almática, que é cheia de diplomacia. Gente, vamos sair desse local. Nós precisamos ter um entendimento assim. Tá todo mundo cuidando da sua vida, tá todo mundo cuidando do seu ministério, tá todo mundo cuidando. Gente, vamos parar com esse negócio que não falou comigo, que não deu oi, que não me viu. Isso aí é a alma, isso aí você tem que passar por cura interior. Você quer que o seu pastor te veja? Deixa eu te falar. Começa a crescer emocionalmente. Começa a crescer espiritualmente. O seu pastor vai receber revelação para te dar. Escuta o que eu estou te falando. Porque toda vez que eu tô orando, os mantos só vêm para quem tá mais posicionado. Eu falo, Deus, o que é isso? Tá posicionado, tá à frente da obra, Deus vai entregar os mantos, Deus vai entregar as revelações, é ali. Amém? Então, gente, eu saí da igreja porque eu passei. E Jesus, você nunca encontrou Jesus então? Eu não estou falando que você tem que permanecer na igreja debaixo de uma dominação, de um narcisismo, de um espírito jezabélico. Não, eu estou falando o seguinte. Você não pode levar tudo para a alma. Você tem que ser uma pessoa espiritual. E você tem que sempre se colocar no local do seu pastor. Será que o meu pastor não está precisando de ajuda?
Ô pastor, você não quer que eu ajude a discipular esse povo? Pastor, você não quer que eu te ajude para aliviar o teu fardo? Querido, o fardo é grande, você só vai entender o que é o líder o dia que você for. Aí você vai ver gente se levantando contra você, gente almática, gente dolorida, gente dodói. Tudo é razão para não ir mais. Gente, por isso que eu falo para vocês, nosso ministério é global, eu só aguento ficar aqui se aguentar a minha liderança. E tem gente que vem, às vezes, cheio de presente, cheio de adorno, achando que vai me ter no WhatsApp. Gente, eu não respondo WhatsApp. Meu negócio é ficar orando na presença, escrevendo um novo manto que Deus está dando, estrategicamente pensando como que eu vou tomar um território. O meu papel é esse. O apostólico, o profético, ele transita nisso. Amém? Nós temos pastores hoje no ministério para fazer o outro serviço que eu já fiz no começo do ministério. Só que eu quero que você entenda. Nós não podemos estar na igreja como um clube social, onde a gente quer comunhão, amizade. Gente, primeiro, deixa Deus formar você na alma. Deixa Deus te dar identidade. Aí você está pronto para ter uma amizade. Mas enquanto você não tiver identidade, você não está pronto para ter uma amizade. Porque qualquer coisa você vai se ofender. Qualquer coisa você vai se irritar. E eu falo para você, é difícil caminhar com pessoas almáticas. É difícil porque você está na dimensão do Espírito, lá em cima das nuvens. Olhando para o que Deus vai fazer, olhando para o avivamento, olhando, você só está na dimensão do Espírito. E aí tem gente reclamando, tem gente te agoniando, você não dá conta, não combina. Então, a minha palavra para você no dia de hoje é: nós precisamos passar o bastão, mas nós precisamos treinar um povo que suporta o processo. Né? Eu vejo que nessa geração há um despertar do Espírito Santo, há um despertar dos dons, só que há um despertar sem trazer uma estrutura de caráter, uma estrutura de inteligência emocional, inteligência espiritual. E o líder, ele precisa gerar tudo isso na pessoa também. Ele precisa confrontar tudo isso. Porque se só for dar unção, e se for para ministrar unção para um povo doente, esse povo doente vai ferir a noiva. Porque vai ser um povo que acha que é usado por Deus e está pronto para estar na frente da noiva, da igreja. Só que, o que acontece? Eu vou dar um exemplo para você. Pessoas recebem a unção, o poder de Deus, e tá tudo bem, receberam porque oraram, jejuaram, mas mesmo assim não cuidaram da alma, não se ressignificaram algumas feridas, não deixaram Jesus curar, na verdade não ressignificaram alguns comportamentos e não deixaram Jesus tratar. Aí qual que é a característica desse líder? Ele se incomoda com o novo Davi, o novo ungido. E aí ele entra no local do espírito de Saul. Ele é ungido de Deus, mas porque ele não tem uma submissão, ele não tá com caráter na identidade, né, de reino. Qualquer Davizinho que se levanta, ele quer matar, ele quer perseguir, ele quer falar que quer roubar o ministério dele. Gente, imagina se eu fosse fazer isso. Eu tenho tantos filhos que se tornaram grandes homens e mulheres de Deus com seus ministérios, estão tendo ministério. O seu ministério não pode me ofender, porque se eu falei que eu sou mãe de nações, se eu falei que a Global Fire é um fogo global, se eu falei que eu sou um ventre profético, porque vou gerar profetas, apóstolos, mestres, evangelistas, por que eu vou ficar irada, com raiva de um filho espiritual se tornar um líder e começar a ganhar um povo? Se eu começar a ficar incomodada com isso, eu sou narcisista, eu sou manipuladora, eu estou debaixo de um espírito jezabélico. Agora, se eu exorto para que esses filhos vão fazer isso, vão se posicionar, e eu celebro com eles, Deus atribui mais unção sobre mim, mais autoridade sobre mim. Porque ele fala, essa mulher é uma geradora de líderes, é uma geradora de leões, é uma geradora de águias. Nós precisamos dar mais unção para essa mulher, nós precisamos dar mais estratégia, mais visão. Então, eu sempre falo, o seu ministério pessoal, o seu ministério coletivo, ele não me ofende. Por quê? Eu entendi que o meu ministério é um gerador de outros ministérios. E mesmo que o seu ministério não tenha essa vocação, se dentro do seu ministério se levantou um líder, ele quis abrir sua igreja, ou se levantou um líder para te ajudar, fica com ele até ele caminhar com as próprias pernas. Depois ele vai ganhar um território e tá tudo bem. Por quê? Talvez esse líder vai ganhar um território que você não vai lá. E, gente, falta trabalhadores na seara. E nós não podemos matar quem nós estamos levantando. Então, eu vejo o que eu vejo hoje na nossa nação.
Líderes que falam que estão ungindo, levantando, mas quando essa pessoa começa a ganhar relevância, ele se levanta contra essa pessoa. Ela se levanta contra essa pessoa. É isso que acontece na maioria. Eu não posso ser hipócrita de falar uma coisa e não cumprir. Queridos, eu preciso pôr em evidência os meus líderes. Quando acaba uma conferência, eu falo, líderes, vão lá orar. O pastor manipulador, egocêntrico, ele não deixa, porque é só ele que pode orar. Só ele que pode impor mãos. E tá errado. Se eu tô treinando líderes, se eles são genuínos, eu vou falar, gente, agora é com vocês. Olha, agora a gente estava no culto de jovens e eu sei que o povo que estava ali estava sedento esperando que eu orasse por eles. Mas o culto é de jovens, o culto é do pastor Júnior, pastora Bruna. E eu preciso provar aqui para esse povo que a unção não está só sobre mim, está sobre o local, está sobre nossos líderes. Na hora que eu vi, eu falei, agora eu vou deixar com meus líderes, eles que vão orar. Eu saí, fui pro escritório, ficar ali um tempo. E não quis orar por ninguém, para o povo ver por quê. Por que eu fiz isso, queridos? Para os meus líderes estar ali, porque se eu entro, às vezes quer oração só comigo, mas todos os meus líderes têm unção. Todos os meus líderes têm capacidade. E tem que sair dessa idolatria que só um pode orar por você. O dia que eu estiver fazendo culto na vigília, eu vou orar pelas pessoas que vão estar ali, com certeza. Mas eu quero que vocês entendam. Nós não podemos achar que a bênção só está na vida de uma pessoa. Então eu sempre coloco meus líderes em evidência. Já teve uns 4, 5 cultos lá na Global. Eu nunca subi ainda na plataforma, não subi ainda, não ministrei nenhuma palavra. Não fiz, nem nada. Não fiz ainda um ato ali em cima do altar, não fiz um ato profético. E o meu maior prazer é ver os meus frutos fazendo culto antes de nós, dentro da inauguração. Você não tem noção da minha alegria de ver os filhos lá fazendo culto. Acho que o primeiro culto foi da célula de Jundiaí, amor? Do Fire Hub Jundiaí. Então, para mim, não tem prazer maior de ver os filhos. Olha, eu falei, Deus, olha, esses são os filhos que nasceram nesse tempo. E eles estão aí. Então, assim, nós vamos ter inauguração, mas já teve alguns cultos, né, que nós fizemos de porta fechada para testar o som. Cultos dos Fire Hubs. Então, o que eu penso? Se tem um pastor que ele é manipulador, ele fala, não, ninguém vai subir nesse altar, essa igreja é linda. Não, queridos, eu tô cansada, eu quero é que o povo vai fazer, vai pra cima. Você não tem noção quanto cansa construir, ganhar território. Você não tem noção que eu preciso de pessoas ajudando, fazendo, se posicionando, cheios de unção. Nós precisamos de pessoas, você precisa de pessoas para ajudar no seu ministério. Por que você está incomodado? Amém? Por que você está incomodado que alguém está sendo usado por Deus? Mas você não ensinou essa pessoa a ser usada por Deus? Você não deu o caminho das pedras para ela? Agora você está incomodado? Por que você está fadigado com o Davizinho que está levantando? E no nosso ministério não é um Davizinho, não. É um exército de Davi. Mas eu nunca vou ser um Saul. Porque eu também sou um Davi. E a minha visão é de reino. Então, queridos, ensine as pessoas. Só que não ensine só sobre a unção. Ensine sobre caráter. Ensine sobre o mérito da honra. Queridos, eu honro muito meu apóstolo. Agora, no Yom Kippur, nós fizemos, né? Nós já fizemos, né, uma oferta. Todo Yom Kippur eu faço uma oferta. Então, esse Yom Kippur nós estamos fazendo uma oferta de um documentário, né? Cinematográfico. Sabe aqueles comentários que saem na conferência? Então, esse ano nós estamos fazendo, né? Não é barato esses documentários, né? Então, vai toda uma equipe de filmação fazer lá um documentário do nosso querido apóstolo. Eu não estou falando que você tem que, né, fazer... Não, eu estou falando sobre honra, né? Então, essa é uma das nossas formas de honrar. Então, eu sempre honro meu apóstolo, sempre falo dele, do evento dele, né? O meu apóstolo, ele é um homem segundo o coração de Deus. Ele é o Elias dessa nação. A família dele é incrível. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Não existe um lugar com uma unção tão pura, genuína. Pensa num homem, sabe, né? Por exemplo, vou só dar um exemplo aqui pra você. No último dia da conferência eu ia ministrar. Eu passei e dei esse mérito. Eu honrei meu apóstolo dando pra ele essa oportunidade de manifestar, porque eu sei que não foi fácil gerar o meu apóstolo ali. Eu sei que vai ser difícil que ele vá de novo em uma outra conferência nossa. Então eu sei que... Então, aquele tempo que ele estava ali,
eu falei, não, o meu apóstolo precisa entregar tudo aquilo que ele carrega. Né? Então eu falei, Deus, eu prefiro que o meu apóstolo ministre do que eu ministre. Queridos, nós precisamos aprender a honrar os nossos líderes, tá? A honrar aquilo que eles carregam. Então, né, você precisa aprender a honrar o seu líder. Agora, o problema é que você, às vezes, é um novo Eliseu que quer matar o Elias, que quer competir. Gente, Elias não compete com Eliseu. Eliseu não compete com Elias. Mas nessa geração, os Eliseu quer competir com Elias. Quando eu falo Elias, eu não estou falando que eu sou Elias, que o apóstolo Joel é Elias. Mas eu não posso chegar e falar assim, nossa, eu sou melhor que o meu apóstolo, eu tenho mais unção. Não, gente. Ele tem 40 anos de ministério na minha frente. O que esse homem fez, eu ainda preciso comer muito arroz e feijão para fazer. As experiências que esse homem teve, eu não tive ainda 5%. Eu preciso reconhecer que é grande e o que ele carrega é um manto que eu ainda não tenho. Eu preciso dar honra a quem se deve honra. E eu acredito, queridos, que por mais que hoje Deus me use, talvez como usa o apóstolo Joel, eu nunca serei melhor que o meu apóstolo. Exatamente porque eu honro o que ele carrega. Se você soubesse o caráter que tem meu apóstolo. Pensa num homem que tem um cheiro de Jesus. Gente, o meu apóstolo, quando ele... Gente, é apaixonante ficar do lado dele escutando ele. Ele manifesta a glória de Deus todo o tempo. Amém? Então, eu não posso, queridos, ser altiva, orgulhosa de chegar num local e falar, não, meu apóstolo, ele é demais. E eu amo o que ele carrega. Ele tem algo que ninguém nessa nação tem. Ele tem uma manifestação de glória contínua, de todo o tempo. Quando ele fala, parece que sai uma fumaça de perto dele, assim, parece que senta numa neblina. Por que eu tô falando isso? Porque agora vai ter o evento dele lá, vai ter lá 12, 13, lá em Santa Maria, e eu tô dentro, todo ano, tô dentro, tô com ele, vai ser sobrenatural, não sei se você vai para Santa Maria, mas vai ter a nossa inauguração, 4, 5 e 6, depois vai ter Santa Maria, depois vou estar em Lençóis Paulista, meu Deus, vai ser só glória, 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 meu Deus, só unção, poder e glória, amém? Então, gente, é sobre isso. Então eu vejo muitas pessoas que aprendem, são ativadas por pessoas, sim ou não, são ativadas por homens e por mulheres. Aí ele pensa assim, não, agora eu sei fazer tudo que esse fulano sabe. E aí o Eliseu vai lá e chuta o Elias. Eu sinto muito. A partir desse momento, a sua unção que você recebeu, ela já escorreu de dentro de você. Porque, queridos, você só tem aquilo que você honra, você só fica com aquilo que você honra. E se você não honra, você não retém. Põe na cabeça de vocês, queridos, isso daí. Põe na cabecinha de vocês isso daí. Eu não tô falando que você tem que idolatrar um homem, você tem que respeitar os teus líderes, respeitar o teu profeta, a tua profetisa. Quem que foi o homem que te ativou, a mulher que ensinou você a fazer tudo que você sabe? Honra essa pessoa. Talvez você não consiga mais caminhar junto hoje, porque você foi embora, mas honra essa pessoa. Porque, queridos, o mérito da honra é violento. E eu quero que vocês aprendam. Nosso ministério cresceu. A minha unção cresceu, sim. Mas eu pratico todas as chaves que eu sei que mantém ativa o meu ministério, que mantém pura essa unção. E vocês precisam aprender isso. Vocês precisam aprender isso. Amém? Então, o que eu quero trazer para você? Treinem a nova geração. Ensinem o que vocês estão aprendendo. E não matem eles quando eles começarem a crescer e a fazer. Saiam de cena quando for necessário para que eles apareçam. Queridos, um líder de verdade, ele empurra a águia do ninho. Ele não deixa a águia debaixo do ninho todo o tempo. Tem igrejas que castram pessoas, falam do avivamento, mas castram as pessoas. Quando não deixam as pessoas orar, não deixam as pessoas manifestar o poder do Espírito Santo que está sobre elas. Aí elas começam a buscar em conferências quando chegam. Aí o pastor, como ele não conhece aquilo, ele fala que aquilo ali é fogo estranho, que aquilo ali não é de Deus, que Caim não é de Deus. Eu estava escutando uma história de uma pastora que falou que pegaram o vídeo dela caindo no chão, mostrando num telão numa reunião e falando que aquilo ali não era de Deus. Gente, nós precisamos vigiar
treinar a nova geração, mas treinar e falar do caráter, falar sobre estarem curados, estarem libertos, amém? Certo? Às vezes joga do precipício. O Frederico sabe. O Frederico sabe que eu sempre incentivei ele, sempre motivei ele, sempre joguei ele dos precipícios. Falo, vai, voa, bora. Amém? E queridos, quando nós temos um líder, quando nós temos alguém, ele sempre tem um alimento novo para dar pra gente. A unção desse líder, a unção desse Elias, quem que é o seu Elias? A unção do seu Elias, ela sempre vai te ativar, vai te avivar, vai entrar nos teus ossos. Amém? Glória a Jesus. Então, vamos ser líderes humildes. E, gente, eu vou falar outra coisa. Eu quero... Vocês me dão mais 10 minutinhos para mim falar outra coisa? Vocês me dão mais 10 minutinhos? Eu quero falar algo muito importante. Eu tenho visto pessoas que estão usando o poder de Deus para crescer, usando cair, ou seja, estão usando manifestações para crescer. Eu creio que é legal você apresentar isso uma hora ou outra, mostrar o que acontece. Né? Eu creio que nós podemos sim mostrar um conteúdo de avivamento, como eu já postei alguns. Mas quando você só está em busca da unção para esse tipo de coisa, quando você só está em busca da unção para mostrar que Deus te usa, ou para mostrar que você é um ungidão, a motivação sua, ela está contaminada de um fogo estranho. A sua unção está contaminada de um fogo estranho. Se você usa de coisas, igual, por exemplo, você vai orar por alguém, você quer que toda hora alguém te filma. Você vai orar, você quer que toda hora filmar que você está orando. E toda hora você quer mostrar... Gente, eu sinto muito, a gente está vendo que tudo está sendo sobre visibilidade, tudo está sendo sobre... Eu creio, você pode sim mostrar um avivamento, uma parte, um corte. Sim, eu estou falando principalmente para quem hoje está na rede, para quem pensa em entrar na rede. A gente vê o quê? Muito espírito de aparicionismo, muito espírito de... Gente, e o que essa pessoa... Aí essa pessoa só quer ser usada se tiver holofote, se tiver ali, se tiver alguém filmando ela orando. Amém? Exatamente, profeta Frederico. Tem coisa, gente, que a gente não mostra. Tem coisa que a gente não pode nem mostrar. Deus pediu para que durante 3 anos eu parasse de gravar vídeo. Parasse de ter visibilidade. Isso é difícil para o ministério que está expandindo. Deus falou, freia. Gente, eu tenho tantos vídeos maravilhosos que nós vamos começar a postar depois do dia 7. Mas o Senhor não deixa postar certas coisas ainda. Por quê? Nós estamos construindo caráter, nós estamos construindo outras coisas antes para um povo que está sendo treinado. Então, assim, o que eu creio? Nós podemos mostrar um avivamento, uma manifestação de glória, sim. Mas e o conteúdo? E a palavra de Deus? Então, eu creio, queridos, que vocês são uma geração que tem conteúdo, que está aprendendo os mistérios de Deus. Então, faz um conteúdo. Faz algo sobre trazer crescimento para as pessoas. Amém? Então, o que eu tenho visto? Eu tenho visto muita gente desejando a plataforma, desejando a visibilidade, desejando as multidões. Mas, se você deseja tudo... Queridos, eu tenho a unção das multidões. Só que os pastores que querem essa unção de multidões não querem alimentar as multidões. Por que tem unção de multidões? Porque todo dia eu alimento um povo, eu oro com um povo. Todo dia eu ensino o pessoal. Eu sempre estou trazendo, de tempos em tempos, masterclass, seminários. Eu estou trazendo um conteúdo, mas todo dia eu estou aqui alimentando um povo. Aí tem gente que não entende por que essa mulher enche uma live com 3.000 pessoas. Por que enche uma live com 3.000 pessoas? Queridos, por que 5 horas da manhã tem 529? Acha hoje alguém que tem esse número de pessoas dentro de uma live. Há mais de 3 anos. Eu não estou gravando, mas por que vocês estão aqui? Porque vocês têm fome. Aí tem pastor, eu quero essa unção. Aí eu não entendo porque essa mulher tem tanta gente. Gente, você precisa alimentar as pessoas. Você precisa dar alimento para as pessoas. Agora,
Se a sua motivação for aparecer, você não dá conta de se manter todo dia dando alimento para as pessoas. Uma, que você não tem. Por quê? Você não deve ter uma vida genuína com Jesus, porque se tiver uma vida genuína com o Espírito Santo não vai deixar só você se aparecer, ele vai tratar isso em você e ele vai dar para você alimento, você vai estar conectado à fonte e todo dia o seu foco não vai ser multidões, não vai ser serviço, vai ser uma estratégia para saquear o inferno, uma estratégia para saquear o inferno, uma estratégia para ganhar o reino de Deus. Então vocês estão aqui, queridos, não é porque eu sou bonitinha, eu sei que eu sou linda, maravilhosa, filha do Pai. Vocês estão aqui porque existe uma unção, existe um alimento todo dia, isso fortalece vocês. Vocês estão aqui talvez porque vocês já estavam na madrugada. Então eu falo para você aqui, você precisa alimentar as multidões. Você precisa alimentar o teu povo. Só que eu não comecei isso com multidões, eu comecei isso com 7 pessoas dentro da minha casa, eu nunca mais parei. Esses dias me perguntaram se eu me arrependia de algo no meu ministério, eu falei que nada. Você sabe por que eu não me arrependo de nada que eu fiz no meu ministério? Porque todas as vezes que eu fiz além do que eu podia. Toda vez que eu fiz um seminário, que eu prometi 7 horas, eu dei 9. Toda vez que eu prometi fazer um culto, eu fui além do que eu podia fazer. Toda vez que eu falei que eu ia começar uma campanha, eu fui além. Toda vez que eu vou orar na madrugada, eu oro além do que eu posso, mesmo estando rouca. Tudo que eu faço pro Senhor, eu dou na minha excelência. Eu posso prometer 7, mas eu vou dar 12, 14, eu vou dar 1000, eu vou dar para Deus muito mais do que eu prometi. Então, durante toda a minha trajetória ministerial, eu dei para o Senhor além. Mas a minha motivação sempre foi as almas. Todas as outras coisas foi uma consequência. Multidões, o Senhor nos soprar, o Senhor falar tudo isso para nós, e nós ainda estamos escondidos. O que eu quero trazer para você? Gente, qual que é a motivação do seu coração? Porque aí que entra a comparação, aí entra a frustração. Porque você começa a fazer, mas como você não tem o resultado do outro que está com a unção das multidões, você fica frustrado e você quer parar. Você quer parar porque a sua motivação é errada. Você quer parar porque você quer o resultado. Você não está querendo alma, você está querendo resultado. Você quer números, você quer talvez aparecer, você quer... Gente, só dar um exemplo pra vocês. Vocês lembram que eu tinha outro Instagram? Eu deletei ele. Eu joguei ele fora. Com quase 300 mil pessoas. Eu não tô nem aí, porque eu sei a unção que eu carrego, eu começo de novo. E se alguém hackear esse Instagram, eu começo tudo de novo. As multidões não estão por causa do Instagram relevante que eu tenho. As multidões estão pelo que eu faço e pelo que eu sou todos os dias no Senhor Jesus. E é sobre isso. Amém? Então, eu tô contando aqui algo pra vocês que eu tenho certeza que alguém não teria coragem de fazer. Eu vou jogar fora, eu vou deletar um Instagram de quase 300 mil pessoas. Tô nem aí, começo de novo. Tô só com uma agora. Porque o outro, como eu fui hackeada, eu tinha muitos bloqueios naquele lá. Então eu tava, pagando pessoas para cuidar, para gerar conteúdo e, tem toda uma equipe que trabalha. Então eu falei, quer saber, eu vou ficar só com esse pequenininho aqui mesmo. E eu falo para você, o que eu tenho de engajamento nesse eu nunca tive naquele outro. Amém? Glória a Jesus. Agora, se você tá apegado, se você é apegado a coisas, você é apegado, você tem que sair desse local. O que Jesus quer de você nesse tempo? E queridos, eu vou dizer pra você, eu não comecei um ministério na internet, eu comecei numa casa. Eu ganhei pessoas pra Jesus, discipulei, treinei 3 anos e meio dentro da área da minha casa, dentro de um barracão. Simples assim. E nesse tempo eu não tinha rede social, Deus pediu pra mim não ter rede social. Mas quando chegou o tempo da rede social, Deus falou, faz um canal no YouTube. E eu comecei a fazer vídeo todos os dias. Mas a minha estratégia era libertar e trazer libertação pra esse povo. E eu quero falar algo pra você. A gente cansa. A gente cansa de gerar conteúdo, a gente cansa de estar aqui todo dia, cansa. Mas se a motivação for certa, o Senhor te renova. E aí você acorda mais um dia, você tá ali mais um dia, você quer falar... Gente, qual que é a motivação do coração de vocês? Realmente é a alma? Realmente a motivação do seu coração são as almas? Ou é a influência que... Ou é você... Então, o que acontece? Muita gente se frustra na sua carreira, na sua profissão, fala assim, já que nada deu certo, eu vou ser pastor. Eu vou ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um líder. Talvez você quer sanar sua frustração sendo uma coisa com a motivação errada. Talvez Deus até te chamou para ser um homem de Deus, mas a sua motivação é dinheiro. Talvez sua motivação é estar na internet para vender. Talvez sua motivação é estar na internet para
ter seguidores, para ser adorado, para ter poder, para ter voz, para manipular as pessoas. Se essas forem suas motivações, eu sinto muito, mas o próprio Deus vai ser um obstáculo no seu ministério. Porque Ele não compactua com isso. Amém? Ele não compactua com isso. Então eu vejo hoje muitas pessoas que não têm caráter, não têm maturidade emocional, querendo ter ministério, querendo... E, queridos, isso é muito perigoso. Porque quando você adquire... Por isso que eu falo, nós não podemos sair desse local de oração, de jejum. Porque senão... Eu tô lendo um livro do Benihim, o Benihim, ele conta assim, ó. Eu vou pegar o livro depois, pra vocês. Vocês querem que eu mande o livro em audiobook? Porque, assim, eu gosto muito de escutar em audiobook. O Benihim falando que uma época da vida dele, ele foi ministrar pro povo lá em Hollywood. E ele falou que é muito perigoso. E o povo, ele foi começar a ministrar o sobrenatural, né, o avivamento pro povo lá de Hollywood. Lá é muito famoso, muito artista. E aí eles queriam muito entender o sobrenatural. E aí a mulher dele falou assim, Beni, por que você tá indo lá ministrar para esse povo? Não, porque eles querem o sobrenatural. E aí a mulher dele exortou ele, falou assim, Beni, mas esse não foi o seu chamado. O seu chamado não é apresentar para eles o sobrenatural. E aí o Benihim começou a dizer que foi um ambiente que ele sofreu muito depois, porque é um ambiente de muito vislumbramento, é um ambiente de muitas pessoas ricas, famosas, que querem dar presente. E ele falou que ele teve um prejuízo ministerial por causa que ele foi ministrar em Hollywood. Porque ele achou que ele poderia descer a goela das pessoas, eu estou usando meus termos, o sobrenatural de Deus. Só que o sobrenatural, queridos, não é... A gente não chega em locais e começa a apresentar. As pessoas têm que vir atrás dele. Eu vou dar aqui uma chave para você. A unção não se oferece. A unção se pede. Se paga preço por ela. Eu nunca vou chegar para você e vou falar, ó, você quer unção? Tó. Não. Eu não vou chegar para você. Eu vou chegar ali, fui lá no gabinete do prefeito. Ó, prefeito, eu carrego unção, vou ministrar em você. Ele não pagou preço, ele nem sabe o que é unção. Não faça isso. Não dê unção para quem não entende sobre a unção. Não ministre unção. Delivery. A unção tem que extrair o mel da rocha. Amém? Nós tiramos todo dia o mel da rocha. O que é o mel da rocha? A unção da presença de Deus. Todo dia nós extraímos o mel da rocha. Você não sai dando o mel da rocha para qualquer pessoa. Então o Benihim, ele contava que ele esteve em Hollywood e ele ia lá ministrar para esses famosos, né? Ele falou assim, meu coração ficou vislumbrado. E queridos, se nós pararmos de jejuar, se nós pararmos de ir para o secreto, lembra que eu falo para vocês, o orgulho, a altivez é uma porta que o diabo vai tentar entrar. Por isso que você tem que ser tratado. O poder, a ambição pelo poder, a ambição pelo dinheiro e a ambição da carne, da sexualidade. Se você fazer morrer essas 4 vias, eu falo pra você, você vai ter um ministério abençoado. Aí os seus problemas, aí o Satanás, ele não vai conseguir entrar na sua vida. Ele vai tentar mexer no seu ministério. Só que uma coisa é o ataque pessoal e outra coisa é o ataque sobre a igreja. O ataque sobre a igreja, você levanta, você ora, você faz campanha, você ora na madrugada, certo? Você declara a guerra contra os demônios. Então, qual é a motivação do seu coração? Por que você está evangelizando pessoas? E, gente, deixa eu ensinar outra coisa a você. Você orou? Para de ficar. O que você sentiu? Foi sobrenatural. Você tá vendo como Deus usa a minha vida? Para com isso. É feio. Ora, Deus te abençoe. Toda honra e glória ao Senhor Jesus. Parece que você quer ser idolatrado depois que você orou. Você quer ser idolatrado depois? Fulano, eu profetizei na sua vida agora. E aí? Ô, fulano, aquele dia eu profetizei e aí aconteceu já alguma coisa? Gente, sai desse local. E quando Deus te usar muito, o Benihim fala isso, eu aprendi isso com o Benihim. Quando Deus te usar muito. Quando você viver uma manifestação de glória poderosa, ora mais e jejua mais. Porque o diabo vai querer te derrubar. O diabo vai querer que você sinta que foi você que provocou aquilo. O diabo vai querer pegar você. Então, toda vez que você viver uma grande manifestação de glória,
desce correndo de qualquer lugar que o diabo tentar te erguer. Porque o diabo levanta Jesus e fala, eu vou te dar tudo isso aqui, ó, isso aqui, ó. Para de achar que o seu ministério só funciona com você. Para de achar que só acontece o negócio porque você está orando. Sai correndo desse local agora. Queridos, você tem noção? Hoje nós recebemos tanto testemunho, nós não conseguimos ler todo o testemunho. E eu nem posto mais testemunho, você sabe por quê? Nós já sabemos o que Deus está fazendo. Você colocar uma oração da madrugada, você sabe se o povo... Você põe uma oração, qualquer um dos meus filhos orando, qualquer um. O mais pequenininho. É glória, é unção, tem um molho. Todo mundo nesse ministério tem um molho, por quê? O que tem um molho? Tem a unção. Mas você não precisa se achar por isso. Você não precisa se exibir por isso. Você não precisa chegar... Gente, tirem o eu da boca de vocês, não porque eu orei. E aí, gente, Jesus é soberano. Jesus fez algo lá, ó, eu falo pra você. É só Jesus mesmo pra fazer. Dá glória para Jesus. Toda vez que Deus se usar poderosamente, já repreende a idolatria contra a sua vida. Repreende qualquer coisa que possa crescer no seu coração. Lúcifer cai dessa forma. Lúcifer cai porque ele foi feito com tanta glória, tanta majestade. Ele era tão adornado de glória. E ele entendia o sistema da glória de Deus. Ele entendia sobre as pedras afogueadas. E ele falou assim, bom, eu posso gerar adoração... E também tem um altar superior de Deus. Ele pensou que ele podia ser superior ao Criador dele. E aí que ele cai do cavalo. Gente, se achou iniquidade no coração de Lúcifer. Deixa eu falar uma coisa para você. A iniquidade foi o orgulho. E do orgulho nasce a rebelião. Então deixa eu falar aqui agora, para a gente encerrar. Cuidado com a rebelião. Cuidado com o achismo. Cuidado com isso. Se você ficar se soberbo porque alguém caiu, porque você orou, vai lá e pede perdão para Jesus, fala, Jesus, me ajusta aqui porque eu tô ruim, ó. Ó, Jesus. Ó, Jesus, ó eu vaidoso aqui, Jesus. Só porque o povo caiu na unção, ó, Jesus. Olha eu vaidoso aqui só porque o fulano foi curado, ó, Jesus. Ó eu me gavando aqui. Fala, Jesus, arranca esse trem de mim agora. A Bíblia vai dizer que Moisés era manso e humilde. A Bíblia vai dizer que Jesus era manso e humilde. Amém? Eu quero que você se posicione com motivações genuínas. E se a sua motivação não é genuína, ele pode transformar numa motivação genuína. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria que você compartilhasse essa live para pelo menos umas 50 pessoas que precisam escutar. Compartilhe essa live para os novos ungidos. Compartilhe essa live para as pessoas que talvez estão deturpando ministérios. Amém? Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia profético para você no nome do Senhor Jesus.